Muito bom dia, estamos iniciando mais um programa da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Hoje o episódio 17 e eu recebo aqui nada mais, nada menos do que o nosso presidente Ramon Toporowski Ribas. Muito. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Hoje do outro lado, né? Como entrevistado aqui. Sim. Hoje a gente quer conhecer um pouco mais sobre você, Ramon. E também falar um pouco sobre o tema de como gastar menos na sua empresa sendo sustentável. Né? Que é um tema que, principalmente energia, né? Sim. Que você domina muito, né? Então, se você não conhece o nosso programa, se você não conhece o nosso canal, já vai se inscrevendo. Esse é o episódio número 17, então tem 16 para trás aí que você pode consumir, que você pode dar uma olhada. E não esqueça de mandar para o teu amigo, empresário, né? Curtir, se inscrever no canal, porque isso é muito importante, que demonstra que a gente... É um feedback que a gente tem para continuar fazendo o que a gente está fazendo. Né? Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Ramon, deixa eu apresentar você aqui agora de forma mais... Formal, currículo, né? Vamos lá. Então, engenheiro eletricista. Isso aqui é um erro comum, né? Engenheiro elétrico, né? Esse eu aprendi com você. Não existe engenheiro elétrico, né? Engenheiro elétrico dá choque, né? Engenheiro eletricista há 13 anos. Especialista em eficiência energética e geração distribuída. É proprietário da Astro Energia. E não posso falar, né? Não posso deixar de falar que hoje está como presidente da nossa instituição. Ramon Toporowski. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Felipe. Então, como você bem colocou, né? Eu venho de uma jornada aí de aprendizado, de estudo mais voltado para a questão de energia, né? Voltado para a questão de elétrica, né? Então, eu fiz, contando um pouquinho, né? Voltando um pouquinho na história, que eu sou de São Mateus do Sul mesmo, né? Nasci aqui, minha mãe é daqui, família meus avós... né? Isso. Meus avós são descendentes de poloneses, né? Meu avô também teve... Hoje não existe mais, mas ele teve comércio na época também. Teve uma das primeiras lojas de móveis aqui na cidade. Minha mãe também tem empresa hoje. E eu, na ocasião, há alguns anos atrás, eu fui estudar, né? Eu fui para Curitiba para estudar, fazer faculdade lá. Acabei me formando. E aí, por força do destino, eu acabei voltando para São Mateus. Confesso que não estava nos planos voltar para a cidade. Mas, né, acredito muito em Deus e eu sei que hoje eu tô aqui é porque tem um porquê de eu estar aqui, né? Então, acabei voltando para São Mateus em 2015, mais ou menos, que eu retornei para São Mateus. E aí, né, desde então, atuando diretamente na minha área, que é a área de elétrica, né, que eu gosto muito. Então, na verdade, quando eu voltei para São Mateus, eu voltei para auxiliar minha mãe na empresa dela, né? Ela tem uma loja de imóveis aqui, que é a Toquilar. Ela teve um problema de saúde na época e eu acabei voltando para ajudar ela e aí, graças a Deus, ela melhorou, tá bem hoje. E aí eu falei, mãe, então acho que agora tá na hora de eu voltar para minha área, né? Voltar para minha área. E aí foi quando eu me especializei, fiz uma especialização novamente e aí voltei a trabalhar na minha área, que é elétrica. E tive a grata satisfação de receber o convite, né, para presidir a nossa instituição agora nesse ano no biênio, né, 2025-2026. Então, muito bem. A Astro, ela está há quanto tempo no mercado? Hoje esse ano nós fazemos 6 anos oficialmente, né? Então, comecei um pouquinho antes, assim, a empresa, eu digo que já... Sobreviveu a pandemia já. Então foi bem próximo da época da pandemia. E a gente iniciou, né, com a empresa um pouquinho, 6 anos que eu digo de CNPJ constituído, né? Mas a empresa mesmo... já estava nos planos um tempinho antes, né? Um pouquinho antes. Então, mas hoje é o 6º ano e nós somos, se não a primeira, uma das primeiras empresas aqui de energia solar da cidade. Então, também dá para dizer que a gente passou o período de maturidade ali, né? O inicial, né? Tem os dados do Sebrae ali, né? Que falam que, não recordo ao certo, mas uma porcentagem grande das empresas, né?
acabam fechando nos 5 primeiros anos, né, de negócio. Então, não que a gente está livre disso, mas... Eu vou arriscar aqui um dado, né? Fonte confia. 95% das empresas já fecham nos primeiros 2 anos. Né? E daí tem uma outra parte que fecha até os 5, né? Então a maior parte é nos primeiros 2 anos. Sim. Depois, tô chutando o número aqui, eu sei que é altíssimo. Sim. Altíssimo. E de fato, se você observar, né, a maioria das empresas que fecham aqui na nossa cidade, inclusive da avenida aqui, né? Pode perceber que são empresas novas, né? Sim. E as empresas mais antigas, assim, mais experientes, elas acabam suportando um pouco mais ali, né? Sim. Mas vamos lá, né? O assunto é como gastar menos na sua empresa sendo sustentável. O que isso significa? Então, né, a gente fala muito em... Né, eu acho que isso é todo mundo quer isso, né? Todo empresário quer isso, gastar menos, né? De alguma forma você gastar menos, né? Mas trazendo um pouquinho um tema, né? Um tema que eu acho que o que eu estudei, né? Que a minha especialização é relacionada a isso, que é a eficiência energética, né? Então, na verdade, eficiência, de uma certa forma, a palavra eficiência remete a você fazer mais com aquilo que você já tem, né? Então, você ser eficiente a fazer mais com aqueles recursos que você já tem, ou com aqueles mesmos recursos, você gastar menos, né? Você gastar menos dinheiro, digamos assim, né? Então, a eficiência em si é isso, mas aí eu remeto para a minha área, que é a energia, né? Então, eficiência energética. Então, existem várias formas de você fazer a eficiência energética, seja numa empresa, numa residência, mas a eficiência energética nada mais vamos trazer, por exemplo, para um exemplo de, eu tenho uma indústria e, por exemplo, eu vou implantar um processo nessa indústria que eu vou continuar gastando o que eu já gasto hoje financeiramente, né, de dinheiro, vou continuar gastando o que eu já gasto hoje, mas eu vou ter um resultado muito maior no final. Ou eu vou continuar tendo o mesmo resultado, porém gastando menos, né? Então, basicamente, a eficiência de energia é isso, né? E aí existem diversas formas, diversos métodos, diversos processos para você fazer isso, né? Inclusive aí é voltado um pouquinho mais para a indústria, mas existe o chamado diagnóstico energético. O diagnóstico energético nada mais é do que fazer um levantamento de toda a operação de uma indústria. Eu falo em indústria porque é algo mais palpável para a indústria perceber isso, mas isso pode ser aplicado a qualquer negócio. Inclusive uma empresa, um comércio, qualquer um pode se aplicar dessas regras, mas é algo mais visível e mais, né, palpável para as indústrias. Mas esse diagnóstico energético ele vai identificar. Eu estou falando aqui de energia, no caso energia elétrica, mas outra coisa, voltando um pouquinho também, para a gente remeter, que energia não é só energia elétrica, né? Existe energia humana, né? Existe diversos tipos de energia, mas quando a gente fala desse diagnóstico energético, a gente pode tratar inclusive de vários insumos, água, né? A gente pode fazer um diagnóstico de consumo de água de uma empresa, de consumo energético. Então, no diagnóstico energético vai ser avaliado tudo que a empresa tem, tudo que a indústria tem, as máquinas que ela utiliza, qual que é a forma que ela utiliza aquela máquina, quantas horas que ela utiliza. Mas aí você vai lá e coloca um aparelho em cada equipamento, faz uma medição de quanto está puxando de energia, digamos assim. Como que é esse processo na prática, assim? Para alguns aparelhos, alguns equipamentos é dessa forma que você comentou, né? Alguns equipamentos em específico a gente faz isso. Alguns equipamentos existem, por caso de energia, existe um equipamento que é chamado analisador de energia, que a gente coloca lá na entrada de energia de uma indústria e você vai medir como que essa indústria utiliza os equipamentos dela ao longo do dia, ao longo da operação dela. Além disso, é feito um levantamento de equipamento por equipamento. Você vai em um por um, tira foto, mede. Se você tem equipamentos que são muito antigos, às vezes você não encontra as informações deles, aí você tem que ir com equipamentos para medir, realmente, para tirar essas informações de forma que, né, você não consegue ler ali. Mas você faz um levantamento para dizer, por exemplo, eu tenho uma fábrica e tenho 50 motores. Esse motor tem essa potência, tem essa característica, esse motor tem essa. Com base de todos esses dados, de toda a forma como é consumida essa energia,
e com base nos equipamentos são propostos soluções de eficiência energética que vão reduzir, como eu falei, né, vão reduzir o consumo, o que a empresa gasta no final do mês, ou passar a fazer mais, né, Então, falando nesse caso em específico, que a gente está falando de indústria, né, algo que eu acho que é legal de comentar, é que, até trazendo um pouquinho para a minha realidade, né, eu trabalho com energia solar, minha empresa é de energia solar, e quando a gente fala em eficiência energética, a gente fala em energias verdes, energias sustentáveis, a gente sempre lembra hoje em dia, né, porque está muito em alta na energia solar, a gente lembra da energia fotovoltaica, que é a energia solar, mas existem diversas formas de você fazer essa eficiência, né? A energia solar é apenas uma delas, é só um exemplo de como você gastar menos. Então, vamos pegar um exemplo que isso acontece direto na minha empresa e trazer um pouquinho mais para a realidade, por exemplo, dos comércios, né? Então, vamos pegar lá um mercadinho ou alguém que tem um comércio que, enfim, na cidade ou no interior, uma padaria, algo que a pessoa tem lá os seus freezers, aqueles freezers bem antigos, né? Tem alguns bares que tem aqueles freezers que se chega lá, tem aquele expositor, e aí tem o freezer lá que tá cheio de gelo lá, né? Tá cheio, né? As garrafas estão no meio do gelo congelado lá no meio. E aí algumas empresas, né? As pessoas procuram falando que querem colocar energia solar, por exemplo, porque elas estão pagando muito caro na conta de luz. Né? Então, o que a energia solar vai fazer? A energia solar vai gerar essa energia para você e fazer com que você pague menos na tua conta de luz no final do mês. Mas, assim, posso afirmar isso, que na grande maioria dos casos é muito melhor, é muito mais fácil até você trocar essa tua geladeira, e na maioria dos casos é até mais barato, você trocar esse teu freezer, né? Porque, vamos dizer lá, tá um expositor lá pro bar lá. O expositor pro bar custa R$7.000, por exemplo. R$5.000. 5.000, R$7.000 um expositor lá, novo, lá, eficiente. Mas a partir do momento que você trocar esse teu expositor pelo expositor antigo, aquele expositor antigo que, né, para quem não sabe também, quando você tem aquela camada de gelo lá, aquilo lá é totalmente prejudicial. O gelo, ele já é um isolante, então ele acaba consumindo mais energia. O equipamento, aquele refrigerador já tem um motor que é antigo, que também não é eficiente. Sim. Então, o vidro que está lá não é um vidro isolante, ele acaba perdendo calor por vários meios ali. Então, vamos só pegar esse exemplo, né? Que imagine que o bar lá gasta R$1.000 de conta de luz e tem aquele freezer. A partir do momento que ele trocar aquele freezer por um freezer novo, a conta de luz dele vai baixar R$250, R$300 na conta de luz no mês. Se vê. Né? E é muito mais barato ele trocar esse equipamento, né? Compra lá no cartão de crédito, compra lá em várias vezes, porque é um investimento que ele está fazendo, né? E aí compra esse equipamento e troca, e ele vai reduzir esse consumo dele. Essa conta de luz que já era R$1.000, ele vai passar a pagar R$750, R$700. E, como eu falei, imagine que antes, para suprir esses R$1.000 a conta de luz, ele precisaria instalar lá 20 placas de energia solar, 20 módulos de energia solar. Depois que ele troca esse balcão, ele não precisa mais de tudo isso, porque a necessidade de energia dele vai ser menor. Então, eu acho que assim, o que eu estou comentando aqui, né, até para mim, que eu que trabalho com isso, né, é um tiro no pé para mim, né, porque eu trabalho com isso, mas é porque as pessoas não conseguem ver valor nisso. Elas não conseguem, quando você apresenta um projeto, por exemplo, de energia solar, elas aceitam, porque elas já entendem, já tem uma noção assim, mais ou menos do valor que é a energia solar, elas sabem mais ou menos como que é. Mas quando você fala, poxa, troca o teu freezer primeiro, troca primeiro esse teu freezer. A eficiência vai ser melhor ainda, né? Tipo, digamos assim, uma troca de equipamentos, mais energia solar. Exato. Ao invés de você economizar 300 por mês, você pode de repente economizar R$500 por mês. Exatamente. E o teu sistema de energia solar que você vai precisar lá no final, ele é menor também. Então, esse é só um exemplo, né? Falando do comércio, tem outros, né, mais... iluminação. Ainda existem empresas que utilizam lâmpadas
inclusive incandescente, lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente tradicional de mercúrio, ela não tem um consumo tão alto, mas tem empresas que ainda têm iluminação antiga, né? Iluminação muito antiga que não é de LED. Eu lembro que na empresa da minha mãe, quando surgiu a tecnologia de iluminação, a LED, a gente substituiu toda a iluminação da empresa dela, a gente precisou fazer um empréstimo. E ela paga até hoje esse empréstimo. Caramba. Como forma, a gente fez, né, na ocasião eu fiz um estudo, então ia custar lá, sei lá, R$5.000 para trocar a iluminação, a gente fez um empréstimo e de forma que o que a gente paga de parcela desse empréstimo é o que ela está economizando na conta de luz. Então ela não está tirando dinheiro do bolso, ela não aumentou o que ela já gastava, né? Só que quando terminou o financiamento, então ela reduziu o custo. Hoje a tecnologia de LED, de iluminação, ela é muito, né, já é difundida, já bem acessível também, bem mais acessível, então é algo que assim, é o primeiro passo, né? Eu digo assim, se você quer começar por questão de eficiência, é começar com iluminação LED, é a mais barata e a mais fácil de fazer, né? Então é a mais perceptível, né? De a gente conseguir ver, enfim. E acho que é tão óbvio, né? Virou tão óbvio isso que as pessoas às vezes pararam de pensar nisso, né? Porque, cara, fazia tempo que eu não pensava sobre isso. Tipo, eu lembro quando começou esse movimento, né, das trocas de lâmpadas, sei lá quantos anos eu tinha, não porque é tão antigo esse processo, né? Mas eu fui essa semana eu fui numa indústria e tinha lá aquelas lampadonas, cara, que deve custar R$2 por segundo, ligado? mais ou menos. E tem muito ainda, tem muito dessas lâmpadas, desse tipo de iluminação ainda. É que era tipo uma indústria bem alta, assim, então, imagina, né? Daí tinha várias, assim. Sim. E, assim, ó, a iluminação é o tipo de projeto de eficiência energética é o mais fácil de se fazer e é o mais fácil de se vender, porque ele é o que se paga mais rápido. Então, você apresentar uma solução assim, tipo, é só fazer conta. É fácil de fazer conta, é fácil de implementar, é fácil de trocar. E o resultado é 3 meses já tá batendo. Já. Tem casos assim, ó, que é tipo 6 meses. 6 meses, assim, tipo você... Porque aí a gente leva em conta vários fatores. Você não leva em conta somente o preço do produto. Você leva em conta a vida útil, que ela é muito maior. Então, uma lâmpada comum, ela tem uma vida útil menor. Uma lâmpada de LED, claro que daí você tem que considerar um fabricante, né, confiável, então que tem uma garantia um pouco maior. Então você considera que a tua manutenção vai ser menor, você considera que a tua troca vai ser menor, então o teu custo com a troca de iluminação vai ser menor, a iluminação em si, a qualidade da iluminação vai melhorar. Então quando você coloca todos esses, né, tudo isso na ponta do lápis, quando coloca no papel, isso daí assim, só não faz quem eu digo, não tá presente para isso, né? Exatamente, porque a gente fala muito, né, em investimento, né? As pessoas analisam investimento, às vezes tem gente que considera lá que um investimento é bom quando se retorna em 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, né? Depende do perfil de cada investidor. A gente está falando de 6 meses de retorno, né, numa iluminação, por exemplo. Então, é algo que em algumas indústrias, isso é muito mais perceptível ainda, porque existem algumas indústrias ou grandes empresas que elas são atendidas em alta tensão. Então, até nós, consumidores comuns, né, na nossa casa, na nossa empresa, nós somos atendidos na baixa tensão e a gente paga lá conforme o nosso consumo. Então, eu gastei 100 kWh, gastei 200, 300, 1000, eu vou pagar conforme aquele consumo. Em empresas que são atendidas em alta tensão, dependendo do modelo que ela escolhe de tarifação, existe o chamado horário de ponta. Que é que no horário de ponta, que aqui no nosso caso se eu não estou enganado, acho que é das 6 às 9, das 18 às 21 horas, essas empresas elas pagam em torno de 3 vezes o valor da energia durante esse período, porque é um período que... Tem que entregar mais, digamos assim. Exatamente, as pessoas estão voltando para casa, estão tomando banho, chuveiro ligado, né? Então o consumo aumenta nas residências, então como forma de desestimular esse consumo nessas grandes empresas, das indústrias, nesse horário, é instituído esse valor
mais alto para que elas gastem menos nesse período, né? E iluminação é um negócio que funciona à noite, né? Geralmente, assim, tipo, né? A maior parte, né? Principalmente iluminação externa, né? Ela funciona geralmente mais à noite. E agora no inverno, quando anoitece mais cedo, né? 6 e pouquinho, já está escuro, né? Então, quando as iluminações ligam, e é nesse horário nesse horário de ponta que essas iluminações vão estar sendo usadas, e que se você consegue reduzir, se troca uma lâmpada comum, uma lâmpada externa, por exemplo, vamos pegar uma lâmpada comum, tem lâmpada de 400 watts, 500 watts, você consegue a mesma iluminação com uma lâmpada de LED de 150. Então a gente está falando de uma economia de mais, sei lá, de 60%, 70% no consumo de energia. E você reduzir o consumo de energia nesse horário de ponta, que é das 18 às 21, além de você reduzir em 70% lá o consumo de energia, você vai reduzir essa energia lá, que é multiplicada por 3 também o preço dela. Então... Caramba, e até me deu um start aqui, né? Mas não sei se faz sentido, vou fazer essa pergunta, né? Agora com o lado pessoal da coisa aqui, né? Por exemplo, se então eu ligar o ar-condicionado depois das 9, vai ser mais barato do que eu ligar às 18 horas, por exemplo, ou nada a ver? Na pessoa física? Na pessoa física não muda. Não muda nada? Não muda nada, porque clientes que são atendidos em alta tensão em determinadas formas de tarifação. Tem algumas tarifações, mas a grande maioria é tarifado dessa forma. Então, nós, consumidores comuns, digamos, na nossa casa, até na nossa empresa, quando a gente olha na conta de luz lá, a gente vê que a gente gastou 500 kWh, independente do horário. Eu vou pagar o mesmo preço independente do horário. Não está atrelado ao horário. Isso é mais para grandes consumidores, né? Não grandes, hoje eu digo grandes, mas assim, a gente tem diversas empresas aqui da nossa cidade, aqui que, né, inclusive na área central aqui, que são atendidos em alta tensão aqui, né, nesse formato. Não precisa ser um grande consumidor, mas eu digo que não é a maioria, né? Nós, como consumidores residenciais e comerciais, a gente já não... O que normalmente essas empresas fazem, Ramon, nesse período assim, de transição, assim, por exemplo, das 18 às 21 horas, assim? Para essas empresas... Baixar, né? Para baixar, tá. Há um tempo atrás, era muito comum utilizar geradores a diesel. Então, mercados, você chegava em mercados, muitas vezes, o mercado dava aquela piscada na luz, é porque nesse momento o mercado parava de ser atendido pela concessionária de energia. Eles basicamente é um sistema automático, existe um sistema automático para isso, né, que das 6 horas da tarde ele desliga a rede da concessionária, tira da concessionária, e um pouquinho antes, um tempinho antes, ele liga o gerador dele para já entrar em operação. E aí, quando dá esse horário, ele tira da concessionária e passa para o gerador. Então você é atendido pelo gerador a diesel. Só que o gerador a diesel, o diesel também não está barato, né? Então, porque era barato. Então, hoje já não é mais comum. Hoje os geradores... Mas ainda vale a pena, na sua percepção? Geradores a diesel existem soluções. Aí entra a energia solar. A energia solar hoje ela é mais vantajosa do que um gerador a diesel, em questão financeira, né? Tem a questão também... Questão financeira para comprar ou questão financeira de retorno? De investimento. De investimento, não para comprar. Hoje é mais barato comprar o equivalente a um gerador, uma energia solar, que vai gerar a mesma quantidade de energia, do que comprar um gerador. Sim, essa isso. Porque o gerador, querendo ou não, você vai ter o custo com o diesel para o resto da vida. Né? Você tem um custo com o diesel para o resto da vida. E se acabou o diesel, acabou a energia. E acabou a energia. E não só por isso, mas assim, até pelo próprio custo do diesel e também por não ser algo sustentável. Né? O diesel, de certa forma, é um combustível poluente, né? Também. E um gerador a diesel, quando a gente fala em potências altas, né, que é isso que a gente está falando para empresas um pouco maiores, não é um custo baixo também, né? Então, quando a gente pensar que você vai pegar esse dinheiro do gerador, que você vai investir num sistema fotovoltaico, que vai gerar energia para você, para o resto da tua vida lá, por pelo menos, o fabricante garante que vai gerar por pelo menos 30 anos. Então, você tem garantia de fábrica por 30 anos que ele vai te entregar aquela energia por 30 anos. E que você não vai ter o custo com isso, né? Você não tem custo, tem o custo de manutenção de um sistema, né? Que isso deve ser considerado, que é limpeza, mas não é algo que vai te trazer um custo recorrente
e ele vai te trazer esse benefício da geração de energia para você diminuir o que você gasta na energia, inclusive nesses horários de ponta, né? Então é muito mais vantagem hoje pensar num sistema fotovoltaico do que pensar num gerador a diesel. O gerador a diesel ele é utilizado em algumas situações mais específicas, por exemplo, um hospital. Né? Imagine um hospital que tenha a sala de cirurgia e no meio da cirurgia lá o médico está cortando a cabeça lá do paciente, lá acaba a energia do hospital, né? Então, o gerador a diesel, nesse caso, ele é para um backup, para suprir, porque eles não podem ficar sem energia de forma nenhuma. Né? A gente fala, tem os data centers hoje que estão vindo, né? Agora no Brasil tá se difundindo bastante isso, tem vários casos, assim, alguns setores da indústria, até a própria indústria em si, né? Tem alguns setores de produção que, né, uma linha de produção lá que se ela parar por tantos minutos, é tantas mil peças que deixam de ser fabricadas, né? Então, em determinados casos ainda você precisa desse backup para você continuar funcionando, mas não como forma de você economizar na conta, né? Como você pagar menos, é algo que está mudando um pouco essa forma. Na prática, então, só para eu entender aqui, né? Na prática, então, vamos pensar que eu tenho uma indústria das 18 às 21, eu vou pagar mais caro mesmo assim ligado na energia, só que daí a energia solar vai compensar isso no final do mês. É meio que essa é a linha de raciocínio. Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. E cara, que tipo de equipamento, que tipo de conta, de que tipo de pergunta que o cara tem que fazer na hora de comprar um equipamento para baratear lá o consumo de energia? O que o cara tem que olhar? Bom, um equipamento, não é falando de equipamentos elétricos, né? Equipamentos elétricos, sim. assim. Porque a gente compra, né? Hoje está mais acessível comprar uma furadeira, por exemplo, sim, né? Sim. Hoje você compra uma furadeira por duzentão, mas às vezes essa furadeira ela consome uma energia de uma betoneira, né? Sim. Te dizer assim, ó, né? A grande maioria dos equipamentos hoje já são... Se você comprar um equipamento novo, ele já é mais eficiente. Né? Via de regra, ele já é mais eficiente do que um equipamento antigo. Né? Então, se você comprar uma furadeira, uma parafusadeira nova, aqui, né? De 5 anos atrás, ela tende a ser mais eficiente. Devido a tecnologias, até enfim. que tem a bateria hoje, né? Sim. Furadeiras forte pra caramba a bateria. Sim, né? Exatamente. Mas, assim, trazendo um pouquinho para a realidade, tem alguns equipamentos, por exemplo, residencial, a gente falando de ar-condicionado. Existe a tecnologia inverter, que hoje ela se aplica não só a ar-condicionados, mas está se difundindo, inclusive, em outros eletrodomésticos na nossa residência. Hoje tem refrigeradores, geladeiras com a tecnologia inverter. Em via de regra, assim, equipamentos... um pouco mais o que é inverter. O inverter vem em inglês, né, é do termo de inversor. Nada mais do que usar vou falar um pouquinho técnico, mas eu já explico sobre isso, que é você utilizar um inversor de frequência para você botar para funcionar aquele equipamento. Então vamos pensar numa geladeira tradicional, tá? Então como que é o funcionamento de uma geladeira tradicional? A geladeira tradicional, você coloca lá a temperatura lá dela, né? Você gira lá se você quer frio, médio ou muito, muito gelado lá, você seleciona essa temperatura. E ela tem um motorzinho dela, né? Tem o compressor dela, que ela liga, por exemplo, você colocou lá que você quer uma temperatura mediana. Ela liga e digamos que a temperatura de referência dela para essa mediano seja 6 graus, tá? Então, quando dentro da geladeira ela chega, por exemplo, em 8 graus, esse compressor vai ligar. Então, quando ele liga na potência máxima dele. Não tem a opção igual um carro, né? Que eu acelero um pouquinho, acelero bastante quando eu quero acelerar. Ele tá 1000 por hora. Ligou a geladeira, ele está na potência máxima da geladeira. Então, ele estava lá em 8 graus a geladeira, ele ligou na potência máxima, começa a baixar a temperatura. Baixa para 7, para 6, que é a temperatura que eu queria. Ele baixa para 5, ele baixa para 4, ele baixa até 3 e aí ele desliga. Desligou o compressor. Aí a temperatura volta a subir de novo. Vai para 4, 5, 6, 7, 8. Quando chega no 8, ele liga no tourado de novo, né? E vai nesse processo, liga e desliga o dia todo,
e ir ligando. E um dos grandes consumidores dos motores elétricos é esse processo de você ligar, é o começo dele. Para você tirar o motor da inércia dele, né, que ele está parado ali, você consome, para você ter uma ideia, dependendo do tipo de ligação, dependendo do tipo de motor, você consegue, na partida, na hora que ele vai ligar, ele consome de 7 a 8 vezes o que ele consome na operação normal dele rodando. Então, caramba, isso é algo que acaba gastando bastante. A tecnologia inverter, o que faz? A tecnologia inverter é o acelerador do carro. Então, se eu quero deixar em 6 graus, ele vai fazer o motor ligar, não vai ligar no máximo. Primeiro que quando o motor for ligar, ele vai ligando o motor devagarinho. Uhum. Ele evita já esse pico na ligada dele, na hora dele entrar em operação. E quando eu quero esses 6 graus, ele faz com que o motor não funcione nos 100% dele, que ele funcione, por exemplo, em 50%, e aí ele vai ficar próximo desses 6 graus, ele vai ficar muito mais tempo ligado. Só que com uma potência mais baixa e evitando esse liga e desliga. E isso se aplica a refrigeradores, se aplica a ar-condicionado, se aplica a outros equipamentos elétricos, que inclusive motores em indústria, né, utiliza-se isso para você reduzir o consumo. Uhum. Tanto que quando você coloca, por exemplo, um ar-condicionado, tem pessoas que me procuram às vezes e falam, eu vou colocar um ar-condicionado na minha casa. Mas estou com medo porque vai gastar muito. Se você colocar um ar-condicionado, inverter, e você tiver uma consciência de consumo, né? Você não utilizar ele lá, deixar 24 horas por dia ligado ele lá, provavelmente você não vai perceber quase nada de diferença na tua conta de energia, sabe? Então, esse é um tabu isso daí, né? Porque, cara, eu sou relativamente novo, coloquei um ar-condicionado, a gente colocou ar-condicionado em casa, talvez faz um ano, 2 anos, sei lá. E a gente tinha esse medo, cara. Tipo assim, cara, agora vai dobrar, né? Porque isso é meio que um mito, né? Sim. É meio que um mito, assim, né? Tipo, hoje em dia, né? Claro que se for um modelo anterior, eu acho que continua sendo gasto pra caramba, né? Exatamente. Tem os modelos antigos, eles gastam bastante, né? Enfim, devido à tecnologia, né, devido que, né, mesmo se você pegar um ar-condicionado que não é inverter hoje, ele vai consumir menos, inclusive, do que o anterior, né? Mas no inverter ele vai consumir menos ainda, né? Então, e aproveitando esse ponto que você comentou de eficiência, né? A gente fala em eficiência, a gente lembra em equipamentos, a gente lembra em equipamentos elétricos. Mas numa residência, por exemplo, trazendo, né, para a parte residencial, uma forma de eficiência de uma casa, existem diversas formas de eficiência de uma casa. Existe a forma, você reaproveitamento de água, né? Você captar, por exemplo, a água da chuva e você armazenar ela num reservatório para você utilizar essa água para lavar. Para tomar banho é um pouquinho mais difícil, porque para tomar banho você tem que tratar ela. Não dá para você fazer, mas é um processo um pouquinho mais complicado. Mas você pode usar, existem casas que fazem isso. Você pode utilizar isso para lavar calçado, inclusive nas descargas, né? Em vaso sanitário, você pode utilizar essa água em vaso sanitário, para calçada, como você falou. O reaproveitamento de água é apenas um dos exemplos. Quando a gente fala em eficiência, então, é estranho a gente pensar que assim, né? Imagine que no inverno você está lá dentro da tua casa, você quer que a tua casa dentro fique quentinha, né? Então, no inverno você quer que ela fique quente e no verão você quer que ela fique fresca, né? Mas aí, quando você constrói a tua casa, você fez a análise de insolação, análise do sol, por exemplo, para ver que lá na face oeste, que é onde o sol se põe, ele vai dar onde esse sol? Ele vai bater onde? Vai bater bem na parede do meu quarto, que no final da tarde você encosta a mão e vai ficar pegando fogo no sol. E daí você vai ter que ligar o teu ar-condicionado e gastar energia para refrigerar o teu quarto. Sendo que se você pensar numa solução de eficiência, ou só quarto, ou pensar numa eficiência de isolamento térmico, por exemplo, que é o que se faz muito na Europa, né? Na Europa, né, existe essa amplitude térmica muito grande, né? No inverno chega a nevar, no verão faz mais calor do que aqui ainda, chega a 40, 45 graus.
as residências lá é padrão, assim, as casas elas têm isolamento térmico em volta de toda a casa. Esse isolamento térmico, existem várias tecnologias para fazer esse isolamento, mas nada mais é do que você colocar lá como se fosse um isopor na parede lá que não vai deixar passar essa temperatura. Esse isolamento térmico na parede, isolamento no piso, isolamento no telhado, a janela que você coloca na tua casa. Quando você coloca uma janela com vidro simples, sem o isolamento, no inverno você põe a mão perto dela ali, tá entrando aquele vento gelado ali. Sim. Se você coloca uma esquadria diferente, ela já isola aquilo ali. Isso evita que você gaste energia elétrica para aquecer ou para resfriar a tua casa, sabe? Então, ainda isso é um tabu muito grande no Brasil, ainda porque a gente está acostumado com um modelo de construção muito tradicional, né? E o pessoal reclama, né? Quem vem de fora fala assim, nossa, que frio que tá aqui dentro, né? Porque eles estão acostumados a andar lá menos 15 fora e dentro de casa tá quentinho, né? Tranquilo. E a gente aqui passa mais frio do que eles, às vezes, né? Exatamente. Tem um primo meu que agora acho que ele tá na Espanha, mas na época ele morava na França e ele vinha pra cá e ele falava que ele passava mais frio aqui do que lá. Eu já escutei várias pessoas falando sobre isso. Eu ligava pra ele às vezes de vídeo, né? Nevando lá do lado de fora, ele de bermuda dentro de casa lá, porque, tipo assim, é normal, né? Você ter calefação no inverno, negócio, você que nem tem tanto custo, né? Porque a construção já é mais sustentável, entre aspas. Exatamente, né? Exatamente. Né? Mais preparada para isso. Sim, né? Sim. E isso é uma coisa que, né, existem inclusive políticas públicas para incentivar isso e para você, por exemplo, lá em algumas cidades, em alguns países da Europa, você não pode construir a sua casa se você não fizer isso. Como aqui no Brasil, por exemplo, tem a questão de reuso de água. Tem algumas cidades que quando você vai fazer um projeto, confesso que eu não sei como que é aqui em São Mateus, posso estar falando bobagem, né? Mas eu sei que tem algumas cidades que é obrigatório, na hora que você vai apresentar um projeto na prefeitura, para que ele seja aprovado, você tem que ter o reuso de água, senão esse projeto não é aprovado. A questão de isolamento térmico em alguns países é item de série, item obrigatório. Então, se você não colocar, você não consegue a aprovação do seu projeto. Não entra nem como obrigatório, já entra como normal, alguma coisa assim. Exatamente. Já vem junto, né? Tipo, você sabe que o carro vai ter pneu, né? Exatamente. É meio que isso, assim, né? E volante. Tipo isso, né? Então, água é uma coisa, a gente tá falando de reuso de água, aquecimento de água solar é outro exemplo, né? Então, é bizarro você pensar que você pega a água da Sanepar, no nosso caso aqui, né? Você coloca ela numa caixa d'água e aí você pega essa água, passa por um chuveiro que é elétrico e você aquece essa água com energia elétrica. Você já parou para pensar que você gerou essa energia lá numa hidrelétrica, por exemplo, você precisou transmitir essa energia lá da hidrelétrica até a tua casa, chegar aqui, então a gente já teve gera água para gerar energia e usa ela para gastar energia. Não, você transformou a energia, que é a energia hidráulica, a energia lá, né, de uma hidrelétrica, a energia hidráulica lá da água, energia cinética, você transformou ela em energia elétrica. Tem outra transformação antes, mas teve uma outra, mas ali a gente já teve duas transformações da energia hidráulica para a energia elétrica. Aí você tem toda essa perda de energia, né, de certa forma lá, porque assim, quando você transporta essa energia, querendo ou não, você tem a energia, né, papo de nerd aqui, mas a energia primeiro que ela não se perde, né, ela se transforma, mas você trazendo essa energia de lá, você vai aquecendo os cabos, então você vai meio que, né, vulgarmente você vai perdendo essa energia. Aí quando ela chega aqui vai perdendo a força. Quando ela chega aqui, aí você transforma essa energia elétrica de novo em energia de aquecimento, em energia térmica para você aquecer a tua água. Sendo que o sol está aqui. Né? O sol está aqui. Então, tipo, existem os aquecedores solares hoje que você coloca nas residências, que aqui na nossa região não é tão difundido também. A gente vai em outras regiões do Brasil, já é um pouco mais difundido. Santa Catarina, por exemplo, tem uma região que utiliza mais. Mas imaginar que você tem no teu telhado da tua casa algumas placas lá, ou os tubos, tem algumas tecnologias diferentes hoje, que tá lá em cima da tua casa e tem água nela e o sol tá batendo e tá esquentando ela. E você usa essa água quente para você tomar banho. Então,
são formas de você... Quando eu falo assim, né, em eficiência energética, engloba tudo isso, assim, mas eu acho que no final das contas, realmente, está muito ligado com a nossa visão de futuro, para o que a gente quer para o nosso futuro, do nosso mundo, do nosso planeta, né? O que a gente está fazendo, né, para contribuir para um futuro mais sustentável, para um futuro mais eficiente. Quando a gente fala em eficiência, hoje, o que faz os empresários, as pessoas investirem, na grande maioria dos casos, é a questão financeira. Né? Por que uma pessoa hoje investe em energia solar? Ela coloca porque ela vê retorno financeiro. Né? Ela vê que no final do mês ela vai gastar menos e que coloca na ponta do lápis e a gente consegue provar que é um investimento. Ela está comprando um investimento e é algo bom. Quando se compara, inclusive, energia solar com outros tipos de investimento mais tradicionais, ele é muito mais, tem um retorno muito mais interessante. Mas quando a gente fala na eficiência energética, assim, essas tecnologias, eu acho que o desafio também é a gente pensar um pouquinho também, não só no dinheiro, mas é a gente pensar na questão... No amanhã, né? No amanhã, exatamente. No consumo, né, no consumo de água, no reuso de água. Pensar que quando eu faço esse reaproveitamento de água, que eu estou coletando essa água e estou utilizando ela, poxa, claro, você vai usar menos água da Sanepar também, mas talvez financeiramente, se você colocar na ponta do lápis ali, talvez ele não seja o melhor dos investimentos, se você for olhar só pelo lado de investimento, mas a gente tem que olhar um pouquinho mais também por essa questão de mundo, de planeta, de o que a gente quer, o que a gente quer deixar daqui para frente, né? Utilizar uma coisa que já está disponível, digamos assim, captar ela, né? Essa questão da energia solar, hoje você tem, né, umas lâmpadazinhas que você compra, assim, né? Que tem um painelzinho em cima, né? Que é super acessível, né? Então, eu vejo o meu pai, ele compra mais no Mercado Livre do que eu, né? Eu chego lá, ele sempre tem uns trecos diferentes lá, tipo, uma câmera lá que tem sensor e liga, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção lá é um refletor, cara. Refletor forte, assim. Sim. Que de noite ele liga meia fase, vamos falar assim, né? Meia Fica mais luz, fraca, né? E daí quando você chega, ele liga assim, cara, é forte pra caramba, né? É um negócio 100% autônomo. Né? Sim. Exatamente. Você não precisou levar nenhum fio até ele, você não precisou... colocou ele na parede lá e tá funcionando, digamos assim, né? Tem algumas soluções interessantes em relação a isso para a agricultura. Na agricultura, né, tem alguns casos que, por exemplo, você precisa fazer bombeamento de água. Então, às vezes, você tem um açude, você tem lá um local lá... Distante, né? Um local que você precisa pegar essa água lá de um ponto que está distante, lá 200, 300 metros, você precisa trazer para a tua criação ali, para o teu... Enfim, para os animais ali, você precisa trazer essa água lá de baixo e é 300 metros de distância. E daí, o que você faz? Aí, você coloca uma bomba lá, e daí você vai levar fio daqui até lá, você vai levar 300 metros de fio, daí, tipo, né, às vezes é rede trifásica, você tem que levar 3 fios, mais neutro, mais o aterramento em alguns casos. Tá barato. Tá barato, e daí poste para levar isso daqui até lá, ou você leva enterrado. Pior é isso, tem que fazer buraco, né? Então, tem soluções autônomas hoje para bombeamento de água, né? Que você coloca com um sistema fotovoltaico, você coloca placas, você coloca controladores, coloca a bomba e você não usa nenhum fio, você não leva nenhum fio até lá, né? Você faz esse bombeamento totalmente de forma autônoma, né? Então... Me surgiu uma parada aqui agora, mas acho que não sei se vou falar, né? Mas que da energia sem fio, né? Transmissão de energia sem fio, mas nem vamos falar sobre isso. Diz que foi inventado há muito tempo atrás, né? Daí nem vou falar sobre isso. Mas, cara, que legal, hein? Que legal. Acho que uma última pergunta até pra gente caminhar pro fim aqui. Sim. Presidente, né? Eu falo meu presidente, né? Como saber aí se de fato o dinheiro gasto em economizar energia ele vai valer a pena, né? Daí, porque às vezes é que isso que a gente estava comentando, às vezes o esforço em tentar economizar, ficar elas por elas. Sim. Logicamente tem a questão do lado sustentável da coisa que a gente precisa levar em consideração. Principalmente levar em consideração, né? Um tijolinho a mais, digamos assim, para contribuir com a sociedade como um todo. Mas como que você vê, assim, que de repente um cálculo, assim, ou até para ajudar os nossos ouvintes, né? A pensar e fazer um cálculo mesmo, assim, né? Como que você faria essa instrução? Tá. Eu acho que assim, o cálculo em si, eu acho que talvez a gente até não teria tempo aqui para a gente falar realmente sobre ele, mas
assim, questão mais gerais, falando sobre a energia fotovoltaica, a energia fotovoltaica hoje, via de regra, ela, não posso dizer que 100%, mas na 95, 98% dos casos, ela é a vantagem. Você não precisa nem fazer conta. Tá? Ela sempre vai, na grande maioria dos casos, ela vai valer a pena. Tá? Quando a gente está falando de outras tecnologias, quando a gente está falando aí, por exemplo, de um equipamento, eu vou substituir um equipamento, substituo ou não um equipamento. Aí já vai um pouquinho de bom senso, assim, é só se pensar assim, poxa, eu tenho uma geladeira lá, tem uma geladeira que é aquela geladeira colorida ainda, né, aquelas antigas, se bem que hoje em dia tem umas tecnologias, né, tem umas coloridas, você coloca a roupa para secar lá, né, isso aí já é um grande indício que, tipo, que pode ser vantagem você substituir esse teu equipamento. Então, geladeira, por exemplo, a gente fala de geladeira, coisas básicas lá, de você ver se a tua geladeira está vedando bem. Você coloca um papel na porta da geladeira e fecha a porta. Se ela não segurar esse papel, é porque ela não está vedando. Então, ela tá perdendo ali, né, o frio dela para fora e você está perdendo. Então, se você tem um equipamento muito antigo, assim, é muito provável que vale a pena você trocar ele por outro, né? Ferro de passado. Exatamente. Que é bom, né? Muita gente gosta, então, mas às vezes não é tão eficiente. Sim. E outra questão que eu vejo assim é quando você vai fazer algo novo hoje, né? Falando do ar-condicionado que a gente está falando. Então, por exemplo, você pega um ar-condicionado lá que tem uma tecnologia que não é o inverter e o inverter, a diferença de preço hoje é muito pequena. Sabe? Às vezes é 200, 300 reais no produto que você vai gastar 2.000, às vezes é 10% a mais no produto. Poxa, porque nesses casos, às vezes não precisa nem fazer conta. Né? Vale a pena. Né? Vale a pena. Então, se você está fazendo, até construindo uma casa, vou colocar o reaproveitamento de água ou não, vou fazer isolamento ou não vou fazer. Tem soluções hoje que são simples de fazer, que dão uma grande diferença na hora de você construir, na hora de você fazer, na hora de você, né, pensar em alguma mudança, que, como eu disse, é um pouquinho de bom senso, assim, mas você olhar, né, esses equipamentos, se é muito antigo, vale a pena. Numa construção nova, eu já vou, assim, já penso, poxa, por que eu não vou? Né? Por que eu não coloco isso, que é algo que a diferença é pequena, e pensar também realmente em questões assim de analisar assim outras questões que estão relacionadas não só ao financeiro. Olhar muitas vezes no equipamento, às vezes vou comprar um equipamento, se tem a garantia, né, um equipamento um pouco mais confiável, não de um fabricante mais confiável, que eu tenho pelo menos um histórico de que ele vai funcionar. Se esse equipamento, eu comprei um equipamento lá, que não tem marca, não tem garantia, não tem nada lá. E eu paguei R$50 e o outro é R$80, que me dá a garantia de fábrica, que eu sei que ele vai funcionar por aquele tempo, né? Aí vai de você avaliar se isso, né, se essa garantia vale a pena para você ou não. Mas se você coloca isso, né, falando financeiramente, na grande maioria dos casos vale a pena, porque você sabe que você vai reduzir manutenção, vai reduzir troca de equipamentos, isso de qualquer coisa que a gente está falando, né? Não é só enfim, meio geral, né? Seria isso. Excelente. Muito bem, então foi bem legal a nossa conversa, né? Eu gostei. Sou suspeito. Gosto de falar, né? E quando é tema que a gente... Né, que a gente domina, de certa forma, a gente não domina, mas que a gente tem conhecimento, que a gente trabalha assim com isso, fica muito mais fácil, né, e a gente consegue discorrer mais fácil sobre o assunto, e é algo que a gente gosta de falar também, né? Eu particularmente gosto muito, se deixasse ficava o dia inteiro. Excelente. Muito bem, então, vamos caminhar para o fim, né? Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve, manda para todos os amigos, né? Às vezes a gente manda umas mensagens meio chatas no WhatsApp, manda coisa legal, né? Manda o WhatsApp, o link do nosso canal, o link da Associação Comercial, né? Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Isso aí. E na próxima semana a gente está de volta aqui, né? No próximo episódio. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo disponibilizar seu tempo e também trazer aí um assunto muito importante pra gente aí, que é a eficiência energética. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço e até a próxima semana.